Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma satisfação, uma alegria ter esta oportunidade de falar a palavra do Senhor, trazer essa reflexão bíblica para o seu coração. Neste momento, querido telespectador, peço por gentileza, se você tiver um exemplar da palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 8 e o versículo de número 21 ao versículo de número 23. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Querido telespectador, estamos diante de uma passagem bíblica, de um livro muito conhecido, do sacerdote Esdras. Interessante que o povo de Israel estava na Babilônia, estava preso, estava cativo, mas Deus tocara no coração do rei Artaxerxes justamente para Esdras e todos aqueles que tivessem desejo de voltar para o reino, para justamente Judá, para Israel, eles teriam livre acesso para o seu retorno. Sendo assim, a gente gostaria de frisar o tema nesta oportunidade, porque tive vergonha de pedir ao rei. Por que Esdras teve vergonha de pedir ao rei alguma coisa? E dentre o que ele teve vergonha de pedir foi justamente um exército e cavaleiros para os defenderem no caminho. Observe que no capítulo de número 7 do livro de Esdras, no capítulo 7 e o versículo de número 10, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Versículo 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Observe que eles iam cheios de ouros, de prata, no caso boi, gados e até mesmo ovelhas. Então eles iam realmente abastecidos de tudo para voltar para Israel. Sendo assim, era um retorno perigoso
né, com muitos obstáculos iriam surgir. Só que Esdras, não é, ficou com vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros para que viessem, porventura, defendê-los nesta caminhada. Eu parei para meditar, querido telespectador, como é importante, não é? Ele tinha, de alguma forma ou de outra, tinha falado do seu Deus, ele tinha mencionado a respeito do seu Deus, dizendo que era um Deus poderoso, um Deus que teria a capacidade de defendê-lo. Sendo assim, como é que ele agora iria se contradizer? Como é que agora Esdras chegaria para o rei e dissesse, olha, a gente precisa de uma ajuda, dá para o senhor liberar para nós um exército que possa nos proteger, nos guarnecer até a chegada de Israel? Aí ele poderia ter um contraponto, não é? Do rei Artaxerxes, dizer assim, ô Esdras, mas você falara para mim que este rei, Deus, como a sua fala mesmo, porque é um Deus que, como você mesmo falou, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. E aí, Esdras, você não está se contradizendo? A gente para analisar que Esdras realmente tinha razão para isso, não é? E é muito importante, quando a gente para analisar essa palavra, porque tive vergonha, querido telespectador, é muito importante isso, porque quando a gente tem vergonha de alguma coisa, em detrimento a outra, em detrimento àquilo que nós recebemos de nosso Deus, isso aí vai ser o freio para a gente dizer, opa, isso aí não vou me submeter a isso, porque o meu Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e é um Deus que tem cuidado de mim. Quando a gente para analisar este princípio aqui, não é? Um princípio importante, a gente observa que Esdras, no versículo 21, ele já aplica, não é? Ele já coloca-se de jejum, oração, pedindo justamente a Deus a proteção. E isso é fato, e contra fato não há argumento. Quando eu estava analisando, porque tive vergonha de pedir ao rei, eu me lembrei justamente daqueles 3 jovens que também estavam lá na Babilônia, e ele se depara com veja aí, por favor, no livro de Daniel, no capítulo número 3, eles se deparam justamente com uma estátua de Nabucodonosor. E, por certo, eles estavam ali, não é, à mercê daquela nação, mas eles não se submeteram àquilo. E interessante, usando esta temática, eu acho que ele disse assim, eu vou ter vergonha de me dobrar diante dessa estátua em detrimento ao Deus que eu sirvo, ao Deus grande. Vai ser vergonhoso para mim em relação a tudo aquilo que, de repente, eu estou pregando aqui, que eu estou falando a respeito desse Deus. E as pessoas, quando se colocam desta forma, ele se posiciona com fé, acreditando que o Deus o qual ele serve é o Deus que vai fazer o milagre acontecer. Entenda isso e abra sua Bíblia no capítulo número 3 e o versículo de número 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder.
Versículo 17, ele ainda diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, entenda, querido telespectador, diz, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Observe, até o versículo 27, tenho lido até o momento. Querido telespectador, estes 3 jovens, ele nos demonstra algo importante. Era vergonhoso para eles, diante do Deus o qual ele servia, que estava ali servindo em terra estranha, ele se submeter àquele tipo de capricho. E vocês observam que tudo conspirou para a vitória daqueles 3 servos de Deus. E é verdade, quando você e eu, diante de alguma proposta, diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, até mesmo somos, em alguns momentos, tentados, até mesmo blasfemar, ou até amaldiçoar, ou até mesmo murmurar, mas quando nós nos lembramos em relação a tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso, o nosso amigo Jesus Cristo, fez por nós lá na cruz do Calvário, nos dando uma oportunidade ímpar que nunca teríamos, meus irmãos, esta vergonha, não é, santa que teve Esdras em pedir uma proteção ao rei, em esses 3 jovens, em se submeter ao capricho do rei e se dobrar diante daquela estátua que ali foi colocada. Meus irmãos, é glorioso esse tipo de situação, porque o nome do Senhor, com certeza, será verdadeiramente glorificado. Querido telespectador, esta é a dinâmica da vida, esta é a dinâmica. E a gente precisa se posicionar. Nós precisamos cada vez mais ter um posicionamento, não é? Muitas vezes alguém quer até mesmo de forma voluntária, até mesmo gerar um ataque direto à sua vida,
ou a minha vida, você está sob ataque, pode até sob pressão, mas entenda, querido telespectador, que você precisa continuar firme para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não podemos de forma alguma deixar-se levar por esse tipo de situação. Os ataques vêm, mas eu acho lindo a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles mencionam no versículo de número 18, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem, versículo 18, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja que ele disse, ó, fica sabendo que a gente não vamos nos dobrar a esse tipo de situação. Aí eu paro para refletir sobre essa situação no seguinte aspecto. Será que vale a pena você também, ou eu, ou qualquer um de nós, uma vez que alguém até mesmo está de forma deliberada, querendo atacar alguma coisa, será que vale a pena ouvir determinadas declarações? Eu creio que não. Tem coisa que não vale a pena nem ouvir. Tem coisa que a gente precisa ter até vergonha de ouvir. Será que é verdade que essa pessoa está dizendo? Será que ela não tem o objetivo, talvez, de denegrir a imagem, a sua, a minha, ou de quem quer que seja? Porque, em detrimento a um orgulho, ou algum tipo de recalque que ele esteja passando, ou ela esteja passando, é muito sério. Nós precisamos verdadeiramente, como servos de Deus, como servas de Deus, como pessoas que estão atentos à palavra de Deus, ter vergonha de participar de determinadas conversas, ou, como quero te dizer, até mesmo repassar determinadas situações. Ao meditar sobre esta mensagem, querido telespectador, eu ouvi uma historinha numa determinada situação que reflete bem esse tipo de situação. E se aquela pessoa tivesse vergonha de querer difamar aquela outra pessoa, talvez não houvesse tanta destruição. Se as outras pessoas tivessem a capacidade também de não transferir aquilo que ouviu e fosse orar diante de Deus, fosse buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, também isso não aconteceria. O que foi que aconteceu? Deixa eu narrar rapidamente para você. É o seguinte, um pastor de uma determinada igreja estava sob ataque de uma pessoa que, de repente, não estava convertida. E ela levanta um falso, levanta uma calúnia sobre aquele pastor no dia do culto, em detrimento, sendo a salvadora da pátria, dizendo que aquele pastor estava com pecado, estava com problema. Só que aquele pastor não estava com nenhum problema. Ele estava diante do Senhor, vivendo uma vida plena diante do Senhor. Mas observe que as pessoas muitas vezes não têm vergonha, até mesmo de difamar os servos de Deus. E outras pessoas muitas vezes não têm a vergonha nem de dizer, rapaz, vamos orar, isso aí não é para nós. E é interessante que essa história, ela teve um peso terrível e gerou um dano terrível na vida daquele pastor. Por quê? Porque aquela pessoa chegou e disse que tinha um caso com aquele pastor e não era daquele jeito, não era. Ela, depois de 20 anos, ela veio se arrepender, estava lá no leito de morte com um câncer e chamou justamente a cúpula daquela igreja e disse assim, olha, eu tenho um negócio para contar para vocês. Há tantos anos atrás, eu difamei alguém, eu falei mal, mas não foi daquele jeito. Eu trabalhava num determinado hospital e eu vi, por exemplo, particularidades do corpo daquele pastor. E quando eu fui difamar, eu usei esses recursos, consegui convencer a igreja, consegui convencer a própria esposa, e aí aquela cúpula agora estava voltando para conversar com aquele pastor, que estava em determinado local, vivendo a sua vida,
perdeu as suas credenciais, não estava mais pastoreando as ovelhas, e aquela cúpula chegou até aquele pastor. Disse, olha, nós estamos aqui para reparar um dano que aconteceu há tantos anos atrás. E aí, o que é o que ocorre? Disse, olha, tudo aquilo foi mentira da pessoa, tudo foi mentira, e nós queremos aqui reparar o erro. E houve uma pergunta muito séria por parte daquele pastor, disse, olha, você dá para restituir minha família, restituir meus filhos, restituir o meu ministério? Querido telespectador, tenhamos, como teve Neemias, vergonha de ser cúmplice de determinadas conversas nas quais alguém pode ser prejudicado. Como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como você que está ouvindo a palavra, não é de Deus, que nós possamos nos conscientizar desta importância como servos do Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes é como Paulo diz no capítulo 6 de 2 Coríntios, eu acho de 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, eu quero compartilhar uma coisa que veio ao meu coração. Eu acho lindo essa passagem, quando Paulo, ele menciona, versículo 6, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Versículo 7, querido telespectador, quando eu paro para analisar e aplicar esta questão de Esdras aqui, o crente, o servo de Deus, aquele que tem a vivência da palavra, ele tem que ter vergonha em algum momento e dizer assim, eu não vou fazer isso. É melhor eu sofrer o dano. É melhor, como Paulo diz, porque ninguém quer mais sofrer a injustiça. Querido telespectador, em nome do Senhor Jesus, quando nós paramos para isso, meditar, essa palavra nos remete ao primeiro livro de Pedro. Glória a Deus. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 21 ao versículo número 25, quando a palavra de Deus nos diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Este é o exemplo. Esdras, ele foi feliz quando mencionou, porque tive vergonha de pedir ao rei. Aqueles 3 jovens, eles tiveram vergonha de se submeter àqueles que ali estavam, não é? E até mesmo a Nabucodonosor, quem quer que seja, porque o Deus o qual ele servia é um Deus grande, é um Deus maravilhoso e é um Deus que faz sempre a diferença. É tanto, querido telespectador, que o próprio Nabucodonosor fica surpreso. E ele diz no versículo 29 do capítulo 3, portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado,
e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus, glória, que possa livrar como este. Acredite, confie, e aquilo que você, de repente, estava programado para fazer, mas o nome do Senhor não ia ser glorificado. Para um pouco, analisa, e que você e eu possamos ser tomados também como Esdras foi, e teve vergonha de pedir qualquer tipo de ajuda ou de agir de conformidade ao capricho de alguém, porque o nome do Senhor quer ser glorificado em sua vida. Isso é importante nós analisarmos desta forma, para que o nome do Senhor seja glorificado, não é? Em todos os aspectos. Melhor é sofrer o dano, o melhor é sofrer a injustiça, porque o Deus dos céus é aquele que peleja por você, é aquele que vai responder por você, é aquele que vai fazer o milagre por você e por mim. E quando ele faz, é bonito. E diz a palavra de Deus no versículo número 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ele vai te atender. Calma, tranquilo, em nome do Senhor Jesus, fica firme diante desse objetivo maior de manter sempre o padrão diante do Senhor. Para isso, nós precisamos ter a mesma disposição deste homem de Deus, desse sacerdote, que nos dá uma aula de resiliência, capacidade de confiar, fé no Deus Todo-Poderoso. Colocou o princípio maior, que é orar, buscar a presença de Deus e não se desesperar e não buscar recursos nem em si mesmo, nem nos outros. É assim, querido telespectador, que eu quero concluir e orar por você, entendendo que Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e ora comigo neste momento. Você pode participar, não é, de uma doutrina ali no Templo Central, na Mário Melo, ali na esquina, Mário Melo, Cruz Cabugá, e nas segundas-feiras você vai ouvir a mensagem pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Oremos. Querido Deus e Pai, te louvamos por esse momento tão singular, Senhor, onde Esdras nos ensina algo importante. Ele teve vergonha de pedir uma ajuda, porque ele já tinha falado da tua grandeza. Senhor, que nós também tenhamos vergonha de alguma coisa e que vá comprometer o teu nome. Nos ensina a sofrer a injustiça, o dano, e colocar totalmente diante de ti em oração, para que tu possas continuar pelejando. Sendo assim, Deus, teu nome vai ser glorificado e a honra e a glória sempre seja para ti. Eu te peço e agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica com Deus e até a próxima em nome do Senhor Jesus.